O protagonista é um homem muito rico e bonito. Ele deixa claro que não quer ter um relacionamento, mas continua sendo perseguido por diversas garotas. Ele está sem paciência com essa insistência toda, e já não sabe mais o que fazer. A história começa com um homem em seu escritório. Ele liga para um cara chamado Uren, e diz que a garota que eles escolheram já foi colocada em jogo. Uren questiona se ele tem certeza de que a garota vai conseguir. O cara pensa nisso por um tempo, mas logo em seguida desconfiante que a garota vai conseguir. Enquanto isso, nosso protagonista, que se chama Simon, está dormindo em sua cama e o alarme toca. Olhando para o relógio, ele vê que é 7 da manhã, então desliga, se senta e esfrega os olhos. Em seguida, ele manda uma mensagem para uma menina dizendo bom dia. Logo depois se prepara para ir à escola. Ele estuda no colégio de Cartago, classe 3. Já na aula, um amigo que está sentado à sua frente se vira e diz a ele que ouviu falar que estava chegando um novo aluno na classe deles. Nosso protagonista Simon não tem nenhum interesse nisso, mas fala que pelo rosto do amigo deve ser uma menina. Todo mundo está fazendo barulho na sala de aula a fim de estressar a professora, e ela grita para todos ficarem calados. Em seguida, limpa a garganta e apresenta a pessoa ao lado deles como a nova colega de classe. A nova aluna é uma menina e se apresenta a todos. Ela diz a todos que seu nome é Anita e os caras da turma ficaram felizes porque ela é uma menina bonita. Além disso, alguns deles dizem que ela é o tipo deles. O amigo de Simon vira a cabeça novamente e diz que está apaixonado pela nova garota Anita. No entanto, Simon não está interessado e fica sem palavras depois de ver todos na classe babarem pela garota. Os alunos criaram uma perturbação na sala de aula. A professora fica irritada e por isso grita para eles calarem o inferno da boca. Quando finalmente a turma fica quieta, a professora olha para a nova aluna Anita e diz que há 2 vagas livres para que ela possa escolher seu lugar. A Anita agradece à professora e caminha até o fundo da sala para sentar ao lado do protagonista. Ela pergunta se ele é Simon, mas o prota está confuso, pois ele não a conhece. Então ele fica um pouco desajeitado. A Anita se aproxima dele, e ele pergunta se ela o conhece e o que ela está tentando fazer. A Anita abraça Simon com força e diz que já faz tanto tempo. Agora toda a turma está em choque e eles não entendiam o que estava acontecendo. Depois de um tempo, quando a Anita se senta em seu lugar, todos os meninos da classe chegam perto dela e um dos rapazes pergunta se pode chamá-la de Anita. A garota olha para ele e o questiona como mais ele a chamaria, e o rapaz diz que eles se tratam no primeiro nome. Em seguida, uma garota de sua turma diz a Anita que ela se parece exatamente com a atriz Yurimu, só que mais bonita. A Anita sorri e diz que Yurimu é seu nome artístico. Depois de ouvir isso, todos ficam em choque e um dos rapazes pergunta se ela é uma estrela, mas a garota nega e diz que ela não é uma estrela e só tem um pouco de fama. Todos estão curiosos sobre seu relacionamento com Simon, já que ela o abraçou com força quando entrou na sala de aula. Então eles a questionam sobre isso. A Anita tenta contar, mas um rapaz agarra a gola do protagonista com raiva e pede que ele conte sobre seu relacionamento com Anita. Simon responde pacificamente que não a conhece, mas o cara pergunta por que ele está tão perto dela se ele não a conhece. Simon fala que ela o agarrou de repente e ele está dizendo a verdade que não a conhece. Depois da escola, quando todas as crianças estão indo para suas casas, Simon se despede de seu amigo, mas seu amigo completamente o ignora porque tá com ciúmes. O prota sente-se mal e Anita está parada no portão da escola só observando. Simon suspira e caminha em direção à sua casa, mas Anita corre em direção a ele, pedindo-lhe que a esperasse. Ele se vira e fica constrangido novamente. Anita pergunta se ele está indo por esse caminho também, então eles devem caminhar juntos. Ele foge dela e diz que tem alguma coisa importante a fazer, então seria melhor se ele fosse sozinho. Depois de fugir dela, ele pensa em Anita, quem ela é, e ele não tem lembranças dela. Quando chega ao apartamento, vê algumas pessoas carregando coisas no apartamento ao lado do dele. Ele imagina que alguém novo está se mudando para o seu bairro. Simon espera que a pessoa que está se mudando para o seu bairro seja uma boa pessoa. Em seguida ele vai para o seu quarto para dormir. Desde quando Holly o tocou, ele continua tendo o mesmo sonho. Em seus sonhos, ele está em pânico e desamparado e ele pode sentir seu toque no oceano e ele pode vê-la. No entanto, sempre que ele quiser abraçá-la, ela desaparece. Simon mostra seu amor por Holly em seu sonho e ambos se emocionam e choram. Começam a cair lágrimas dos olhos. O dia seguinte começa e Simon se prepara para ir à escola. Quando ele sai fora de seu apartamento, Anita pergunta chocante se ele mora lá e Simon olha para ela chocantemente. Em seguida, Anita diz a ele que se mudou para o quarto ao lado ontem
ontem e não tem ideia de que Simon era seu vizinho. Quando ela conta isso para Simon, ele entende que ela era a vizinha que se mudou ontem. A garota pergunta se ele está animado, mas ele não responde e fica sem palavras. Em seguida, ele diz para Anita que está ficando tarde para a escola, então é melhor ele ir para e se despede de Anita. No entanto, Anita quer passar um tempo com ele, então ela pergunta se eles podem caminhar juntos, mas Simon diz que eles não podem andar juntos e ele está arrependido porque gosta de andar sozinho. Depois de ouvir isso, Anita pergunta se ele não gosta tanto dela e ele diz que de repente, hoje, ele quer ir para a escola junto com um colega. Ambos caminham juntos para a escola e a garota questiona se ele realmente a esqueceu. Simon pergunta se ela realmente o conhece. Anita diz que o conhece porque ele salvou sua vida, mas Simon não se lembra e pergunta a ela sobre isso. Em seguida, ela diz a ele que vai levá-lo para algum lugar que possa lembrá-lo, mas Simon fala que eles têm aula e podem ir outro dia. Anita insiste e diz que eles têm que ir para o lugar onde ele pode se lembrar de como eles se encontraram. Quando chegam lá, ela pergunta se ele se lembra desse lugar e Simon diz que já esteve aqui muitas vezes e ele se lembra e pergunta o que tem a ver com ela. Ela diz que tentou ir de base aqui há 3 anos e ele a salvou, mas Simon não se lembra. Então ele pergunta como é possível que ele não se lembre disso e por que ela queria fazer isso com ela. A Anita então diz a ele que tinha o sonho de se tornar uma atriz famosa desde criança, mas os colegas de classe e familiares costumavam rir dela porque nenhum deles pensava que ela poderia se tornar. É por isso que ela estava profundamente magoada. Então ela tentou acabar com tudo pulando dali. Mas o prota chegou na hora e perguntou a ela o que ela está tentando fazer, e ela respondeu qual é o sentido de viver se ela não pode ser uma estrela e disse que não quer viver. Enquanto Anita ia pular, Simon disse que tinha chocolate e perguntou se ela queria experimentar. Ele disse a ela que ela pode pular depois que ela provar e Anita aceitou a oferta. Os dois sentam-se juntos para experimentar aqueles saborosos donuts de chocolate, e Simon perguntou-lhe se ela queria acabar com tudo só porque todos riam dela. Ela conta que é esse o caso. Então ele diz que ela pode deixar as pessoas falarem o que quiserem. Ela não pode deixar de realizar seu sonho apenas por causa do que as outras pessoas disseram. Ela responde enquanto come os donuts que é difícil. Em seguida, ele diz que atores de sucesso conseguiram chegar onde eles estão com lutas e pergunta como ela sabe que não pode chegar lá sem sequer tentar. Depois de ouvir essas palavras dele, ela pergunta se ele acha que ela pode fazer isso e ele diz que ela só pode conseguir depois de tentar. Em seguida, ele pergunta seu nome e se apresenta. A Anita se interessa por ele e pergunta se ela se torna uma estrela de cinema de sucesso um dia, se ele virá ver seus filmes e Simon diz que definitivamente virá vê-los. Quando Anita lhe conta essa história, ele diz que não pode lembrar de tudo isso e pergunta se ela tem certeza de que não pegou a pessoa errada. Ela diz que ele é absolutamente a pessoa certa. E então os dois começam a andar. Aí ela diz que foi ótimo que ela o encontrou naquele dia. Ele a salvou, e ela já se tornou uma atriz de destaque. Em seguida, Anita agarra Simon e ele pergunta o que ela está tentando fazer. Ele quer que ela o deixe ir. Contudo, Anita compartilha seu amor com ele e o beija. Simon fica vermelho. Em seguida, ela diz a ele que foi seu primeiro beijo e Simon cora por um tempo e fica completamente em silêncio. Então ele diz que tem que ir, mas ela pede para ele esperá-la. Os dois vão à escola e o professor pergunta por que estão 1 hora atrasados. O protagonista pede desculpas ao professor. Entretanto, Anita diz que a culpa é dela, pois ela fez com que ele a acompanhasse em um lugar, por isso ele se atrasou. A Anita continua assumindo a culpa na frente da professora e ela pede perdão. O professor diz que vai fingir que eles não se atrasaram desta vez, mas agora é o momento de entrar na sala de aula. Quando ambos voltam, o professor pensa como ele se atreve a roubar a garota que ele gosta, e diz em sua mente que é só esperar e assistir. A campainha da escola toca quando a primeira turma termina. O amigo de Simon pergunta por que ele veio para a escola com Yurimu, e disse a ele que achava que não a conhecia. O amigo está com raiva dele e quer que ele fale, mas Simon fica calmo e pergunta quem é Yurimu. Em seguida, o amigo se levanta e bate na cabeça dizendo que é a menina que ele resgatou e que agora é uma atriz famosa. Depois de levar uma pancada na cabeça, Simon acha que parece que não é o único. Anita disse essa história não confirmada. Do outro lado, algumas meninas perguntam a Anita se o filme dela vai sair em 2 dias. A garota fala que sim, vai sair em 2 dias, e pede o seu apoio. As meninas dizem que com certeza vão assistir ao filme. Entretanto, Simon acha que embora a história de Anita não esteja confirmada, ela é, no mínimo, uma atriz de verdade e pensa que o que ela disse é realmente verdade. Depois da escola, Simon pergunta ao amigo se eles vão brincar de basquete com ele, mas todos
Todos o questionam com quem ele vai jogar basquete, pois não vão jogar com ele. Depois de ver esse comportamento do amigo, Simon sai da aula para ir até sua casa e então Anita chega e pergunta se eles podem voltar para casa juntos. Ele aceita a oferta dela. A garota acha estranho ele não ter rejeitado e os dois começam a sair da escola, mas alguém vem por trás e diz que o diretor quer vê-lo em seu gabinete. Simon rende os dentes e pensa no porquê o professor o quer em seu escritório quando ele está prestes a ir para casa. Em seguida, ele pede para Anita esperá-lo. Em seguida, ele vai ao encontro de seu professor que o chamou. Quando chega ao escritório do professor, pergunta se o professor precisa de algo. O professor diz para ele entrar e sentar e depois diz que ele tem um trabalho importante para ele, que é limpar a academia da escola. Simon pergunta por que ele está de repente pedindo-lhe para fazer isso, pois ele não acha que é responsabilidade dele. O professor então diz a ele que amanhã os superiores estarão inspecionando sua escola, e ele quer que ele faça isso. Simon pensa um pouco e pergunta ao professor se ele pode recusar, mas o professor diz que ele tem que fazer isso e não pode recusar. A Anita espera por Simon por mais de 10 minutos e depois pensa que ele não vai voltar. Ela acha que o diretor é assustador e chama seu professor de idiota, pois ele está desperdiçando um momento estratégico para seu bebê, e diz que seu pai ainda está esperando que ela traga esse dinheiro de volta. Há uma semana, Anita flagra o pai bebendo novamente e ela fica com raiva dele. Ela tenta acordá-lo para que ele possa ir para sua cama e seu pai pergunta onde está sua mãe. Em seguida, Anita diz ao pai que a mãe os deixou e ela não vai voltar e os olhos do pai se enchem de lágrimas. Ele diz que todos o culpam, dizendo que ele é inútil. Ele diz que, com a empresa indo para o banco corrupto, ele ainda deve 80 milhões e não é à toa que sua mãe foi embora. Anita abraça o pai com força e diz que a culpa não é dele, foi da mãe que errou. Seu pai diz que 80 milhões é uma quantidade enorme, e então Anita fala a ele que a mãe pode tê-lo deixado, mas ele ainda tem. Ela vai ajudá-lo a pagar o dinheiro de volta e diz para ele se recompor. Seu pai diz a ela para viver sua vida e ele mesmo resolverá isso. Anita começa a chorar e o pai sai para descansar um pouco. Quando ele sai, Anita recebe uma ligação de um número desconhecido e ela atende o chamado para ver quem é. Quem está na ligação é John e ele lhe dá um trabalho a ser feito. Ela acha que, desde que termine o trabalho que John lhe deu, pode ajudar seu pai a pagar suas dívidas. Ela está feliz que Simon não se recusou a voltar para casa com ela. Então o primeiro passo foi um sucesso e agora é a hora do segundo passo. Enquanto isso, Simon se irrita com seu professor e diz que sua vida é patética porque seu professor quer que ele limpe essa enorme academia. Enquanto limpava a academia, Simon pensa se os superiores realmente virão amanhã, e se eles vão vir, então por que ele não viu um zelador? Ele não tem certeza se ofendeu o diretor. Na verdade, ele não fez nada de errado. Simon pensa se esqueceu alguma coisa, mas não se lembra, então diz a si mesmo que precisa trabalhar primeiro. Do outro lado, Anita está preocupada com ele, e acredita que já passou uma hora já que Simon se foi. Ela pensa se o diretor mandou ele fazer alguma coisa. Em seguida, ela olha para o momento no celular e diz que não pode esperar mais e tem que encontrar Simon. Ela sai pela escola para procurar ele e o diretor a vê e pergunta o que ela ainda está fazendo aqui. Ela pergunta ao diretor onde está Simon. O diretor conta que ele disse para aquele menino limpar a academia e Anita pergunta por que ele mandou ele fazer isso. O diretor, então, diz que o motivo é que virão pessoas importantes para uma inspeção amanhã. A Anita diz que é impossível que altos escalões estejam chegando para a inspeção, porque se fossem, todos estariam limpando. O diretor é pego então ele diz a Anita que ela é uma garota inteligente, e confessa que fez isso porque o protagonista está querendo roubar sua garota. Anita corajosamente pergunta ao diretor quem é a garota que ele gosta. Ela acha que ele não poderia estar falando dela. No entanto, o diretor não lhe conta a realidade e diz que não é importante. Ele pergunta se ela está livre agora e se ele pode comprar seu jantar para verem um filme juntos. Depois de ouvir isso, Anita entende que é realmente ela e que ela tem que vingar o prota. Ela responde ao diretor que não pode sair com ele porque odeia feios e deficientes mentais como ele. Ela deixa o diretor frustrado. Ele tá desejando ir de arrasta para cima pois foi rejeitado e ela o chamou de feio. Entretanto, Simon está cansado de limpar a academia. Ele está
está exausto e diz que vai demorar até amanhã de manhã para terminar isso. Enquanto ele pensa isso, Anita entra na academia e ela diz que vai ajudá-lo. Depois de vê-la na academia, Simon se lembra do que esqueceu. Acontece que ele esqueceu de acompanhá-la até em casa. Ele pede desculpas a ela porque a manteve esperando por ele. No entanto, Anita não está com raiva dele e ela responde com um sorriso no rosto que não importa e ambos começam a limpar a academia. Então Simon pergunta a ela como ela sabia que ele estava lá. Ela fala que o diretor disse. Depois de limpar por um tempo, eles finalmente terminam e Simon pensa que Anita limpa como Holly. E se lembra que uma vez ele foi limpando o quarto e ela apareceu dizendo que iria ajudá-lo. Ele fala a ela que fez algo errado. E é por isso que o cara fez com que ele fizesse a limpeza como castigo. Os dois, então, limparam por um tempo e depois que terminaram a limpeza, ambos ficaram animados juntos. Ele agradeceu a ela por ajudá-lo e ela diz que deve ajudá-lo, pois é sua namorada. Simon e Anita voltam juntos para casa e ele agradece a ela por ajudá-lo hoje, e diz que ele não poderia ter voltado para casa hoje sem a ajuda dela. Anita responde que não há necessidade. Em seguida, Simon pergunta a ela o que ela quer comer, pois ele está com fome. Depois de ouvir isso, Anita fica animada e diz a ele que está com fome há muito tempo e eles deveriam ir comer a comida agora mesmo, enquanto pensando que ela precisa agarrar essa oportunidade divina de jantar tarde com ele. Os dois saem para jantar, mas Anita quer comer fast food. Então Simon pergunta se ela realmente quer comer isso porque ele pode tratá-la melhor. Anita diz que o homem já trouxe e eles não podem simplesmente jogá-lo fora. Ela menciona que a comida é boa e gostosa. Enquanto ela está comendo o hambúrguer, Simon olha para ela e ele acha que parece que ela não é em vão. Então ela pede para ele comer a comida também e ambos começam a comer o hambúrguer. Simon come o hambúrguer e ela oferece para comer uma batata frita, mas ele se recusa e fala que vai comer o hambúrguer primeiro. Quando ele se recusa a comer as batatas fritas, Anita diz com decepção que ele a odeia. Simon não pode vê-la assim, então ele diz que vai comer as batatas fritas. Então ela o alimenta com as batatas fritas e quando Anita diz para ele alimentá-la também, Simon acha que isso não é bom, pois muitas pessoas estão assistindo e todas elas acham que devem ser um casal. Depois disso, Anita fica muito brava com ele e diz que ele absolutamente odeia dela. O protagonista não consegue vê-la brava com ele, então ele pede que ela abra a boca e a alimenta. Quando ela morde, ela fica animada e diz que é muito gostosa, então Simon diz a ela que é apenas uma batata frita, e pergunta se não é um pouco exagerada. Quando terminam de comer, Simon pergunta se ela gostaria de voltar para casa ou pegar um táxi. Anita tenta dizer que devem pegar um táxi enquanto eles comiam muito, mas antes de dizer isso, ela cai e Simon a segura com força. Em seguida, ele pergunta a ela o que está acontecendo, e ela diz a ele que sua condição está agindo. Ele fica preocupado com ela. Então, ele pergunta se ela quer que ele a leve ao hospital e ela menciona que às vezes fica tonta e ficará bem depois de um descanso. Ela pede a Simon para reservar um quarto no hotel que fica em frente, para que ela possa descansar. Os dois vão para o hotel reservar um quarto. Quando os dois vão lá, a recepcionista pensa que eles são um casal e é por isso que eles querem reservar um quarto, mas Simon diz a ela para não pensar assim porque eles são amigos e ele está reservando o quarto para que ela possa descansar, enquanto ela se sente tonta. A recepcionista diz para não se incomodar em fingir. Ele acha que ela não sabe o que jovens como eles fazem. Ela dá as chaves do quarto número 200. Simon leva Anita para o quarto com cuidado, e a recepcionista pensa porque os caras bonitos não reservam o quarto para ela e sente ciúmes. Os dois entram na sala e Simon a deita com cuidado, porque ela se sente super tonta. Em seguida, Anita agradece porque se não fosse por ele esta noite, ela estaria dormindo na estrada. Simon diz que pode dormir aqui esta noite e tenta ir embora, mas ela pega a mão dele e pede para ele não ir para casa, pois tem medo de ficar sozinha. Contudo, Simon não quer ficar porque acha ruim para um menino e uma menina ficar em um quarto sozinho à noite, e ela o puxa para cima da cama. Ela se aproxima dele e ele pergunta o que ela está tentando fazer. A Anita diz que está um pouco fria e quer dormir em seus braços, mas Simon não acha apropriado. Então ele diz que eles não podem fazer isso e quer que ela o deixe ir. Anita deita e diz que está se sentindo mais tonta. Então ele diz que deveria levá-la ao hospital, mas Anita não responde e ela dorme bem ao lado dele. Ele fica perguntando se ela está bem e por que ela não está respondendo, mas então ele percebe que ela adormeceu ao lado dele tão rápido e não sabe o que fazer. Ele se sente muito desajeitado e acha que ele não pode
pode deixá-la dormir em seus braços a noite toda. A Anita continua dormindo em seus braços. Ele tenta afastá-la para fugir, mas quando ele tenta fazer isso, ele percebe que ela está segurando ele. Ele não tem noção do que deveria fazer. No meio disso, Anita acha que outros caras ficam olhando para ela o dia todo, mas ele nem liga. Ela vê que se coloca nos braços dele e ele ainda não a quer. Anita não quer deixar essa oportunidade escapar de suas mãos e diz a Simon em sua mente que ela não vai deixá-lo ir, e ele pode passar a noite toda sem tocá-la se achar que pode. Simon está preocupado por não poder afastá-la e acha que vai ficar preso assim a noite toda. Esta é a segunda vez que ele dorme com uma garota na mesma cama, e entra em seu flashback de quando ele estava dormindo e então a mão de alguém toca nele. Ele olha para o lado e vê Holly dormindo ao lado dele e pergunta o que ela está fazendo aqui, como ela assustou o inferno dele. Holly responde que quer dormir ao lado dele esta noite e ele empurra ela, dizendo que não pode dormir aqui até que eles se casem e diz para ela voltar para o quarto. No entanto, Holly quer dormir com ele, então ela diz que eles são um casal, ela não vai fazer nada com ele. Ela só quer dormir com ele em seus braços, mas ele não quer que isso aconteça, então ele pede desculpas para ela. Toda a noite passa e o dia seguinte começa, mas Simon dorme exatamente onde está e nem toca Anita nenhuma vez. Ela finalmente acorda e olha para ele pensando que ele realmente não tocou nela. Ela pensa se algo está errado com ele ou se ele não está nem um pouco atraído por ela. Aí ele abre os olhos e pensa por que está com tanta dor de cabeça. Quando vem a sua consciência e começa a pensar em Anita e pensa onde ela está, ele a vê sentada no quarto pedido em seus pensamentos. Simon olha para ela por um tempo e então pergunta o que ela está tentando fazer lá embaixo, e se ainda sente tontura, mas não é o caso e ela pergunta se ele acha ela feia. Ele diz que ela é bonita e não tem como ela ser feia, mas isso não a deixa feliz e ela se levanta para perguntar se há algo errado com sua figura. Simon então a conforta e diz que sua figura está bem, e pergunta qual é o problema. Ela fala que se este não é o caso, então por que ele não tocou nela a noite toda? Simon olha diretamente em seus olhos e diz que está bem, e ele pensa que esse tipo de coisas devem esperar até o casamento, e só devem ser feitas com alguém que ele ama. Depois de saber disso, Anita diz que achou que ele não estava interessado nela. Nesse caso, ela não tem motivos para continuar perseguindo. Ela diz a ele que está ficando tarde e devem ir para a escola. No meio do caminho, o protagonista fica pensando sobre por que ela quer que ele toque tanto em seu corpo. Quando Simon chega à escola, seu amigo lhe diz que ele finalmente decidiu, e Simon pergunta quem é a menina desta vez, porque toda vez que ele fala isso para ele tem uma menina que ele gosta. O amigo, então, Corey diz que é a Anita de quem ele gosta, e Simon sugere que ele escolha alguém que é fácil, mas seu amigo se ofende e diz como ousa subestimá-lo. Ele diz que terá que ligar para o Sr. Tony. O protagonista pergunta se ele falhar pode chamá-lo de Pequeno Tony. Enquanto eles estão lidando um com o outro, o monitor da classe diz a todos para ficarem quietos, pois ele tem algumas boas notícias. Ele conta que, como monitor de turma, entrou no escritório para procurar o diretor mas ele não estava lá. Portanto, ele tem algumas boas notícias para contar a todos. Todo mundo está murmurando qual é a notícia que ele quer contar e o monitor diz para eles ficarem quietos um pouquinho. Então ele lhes contará a notícia. Depois que todos ficarem quietos, ele diz que contará a boa notícia primeiro que o diretor sofreu um grave trauma psicológico ontem e ele não pode vir para a aula agora. Quando todos recebem essa notícia, eles esperam que o assustador professor não se recupere muito cedo e eles ficam felizes. As meninas dizem que é apenas a rejeição de uma menina devido ao qual ele está sofrendo com isso. No meio disso, Anita acha que não sabia que aquela velha rasteira era tão frágil e, se soubesse, teria se contido um pouco. Em seguida, o monitor diz que é hora da super boa notícia que é o novo filme Amor de Verão, estrelado por Anita, que sai amanhã e todos os caras da turma dizem que todo mundo sabe disso. O monitor grita para eles ficarem quietos e ouvi-lo porque ele ainda não terminou, e conta a todos que marcou a primeira exibição no cinema Águia Dourado amanhã à noite, e pede a todos que vão mostrar apoio a Anita. Depois disso, alguns da turma dizem que esse monitor de turma é muito lixo e eles deveriam fazer uma nova votação. Eles estão zangados com ele porque ele comprou todos os bilhetes, mas não os entregou. Após ouvir que a turma quer a reeleição, o monitor diz que vai acabar com todos eles um dia, e se emociona. Uma garota se aproxima de Anita e diz a ela que eles vão juntos amanhã à noite ver o filme dela. Quando Anita vê tanto apoio de todos eles, ela fica muito emocionada e agradece a todos por mostrarem apoio. Em seguida, o amigo de Simon se aproxima dela e pergunta se ela pode sair um pouco, pois ele tem algo grande para contar a ela e Anita sai com ele.
ele. Os dois saem da aula e o cara pergunta se ela sabe, mas Anitta brinca com isso e diz como ela pode saber se ele não disse nada ainda, e pensa se esse cara vai dizer a ela que gosta dela. Ela acha que esse cara parece ser um bom amigo de Simon e ela terá que decepcioná-lo suavemente. O cara diz que decidiu torná-la sua namorada. O rapaz se inclina para ela colocando a mão na parede e Anitta acha que ele realmente sabe como fazer o ato. Quando Anitta vê que o amigo de Simon gosta dela e quer que ela seja sua namorada, ela diz a ele que, embora ele seja o segundo melhor homem que ela conheceu, seu coração pertence ao primeiro. O cara fecha os olhos e diz que não tem problema e pergunta se ela pode dizer o nome do cara que ela gosta. A garota diz a ele que é Simon quem ela gosta e seu coração pertence. Depois de saber que ela ama Simon, ele fica com ciúmes dele e diz que ela é sem dúvida a garota mais burra que ele já conheceu. Ele diz que Simon não é tão bom quanto ele menciona que ela vai se arrepender dessa decisão dela. Anitta o ouve com atenção. Ela não pode acreditar que ele realmente disse isso. Ela acha que se não fosse Simon, ele teria acabado 100 vezes pior que o diretor. Então Simon se aproxima deles e seu amigo lhe pergunta com uma cara terrível o que ele está fazendo aqui. Simon pergunta se ele foi rejeitado ou não. Em seguida, ele se aproxima de seu amigo e oferece refrigerante dizendo para encontrar alguém mais fácil da próxima vez. O amigo de Simon está muito irritado e ele grita que ele o odeia, mas Simon não sabe o que ele fez, então ele pergunta sobre isso. O amigo então conta que Anitta disse que gosta de Simon, mas o prota não consegue acreditar, por isso questiona se ele tá brincando. Em seguida, o amigo pergunta a Simon de uma forma raivosa se ele parece que está brincando. Após o término da escola, o amigo de Simon diz a eles que ambos são tão próximos que saem juntos todos os dias. Anitta diz a ele que eles saem juntos porque ela mora ao lado de Simon. Depois de ouvir isso, o amigo de Simon fica mais irritado e ele menciona que a partir de hoje eles são estranhos e sai. À noite, Simon e Anitta se preparam para ir ao filme e Anitta diz para ele se apressar, já que o filme vai começar tão cedo. Simon tranca o apartamento e diz a Anitta que ela parece linda e então ambos entram no táxi para ir para o filme. No carro, Anitta pensa em Tony e deveria ter dito a Simon que ela gosta dele. Além disso, Simon não a está afastando agora, então o segundo plano dela está feito. Enquanto isso, Simon acha que não consegue se afastar dela como ele fez antes, e acha que está falhando. Eles finalmente chegam ao cinema e Anitta fica animada para entrar e assistir ao filme dela, mas o filme começa em 10 minutos e Simon pensa porque eles não estão no cinema Águia Dourado. Enquanto isso, no cinema da Águia Dourado, um dos caras pergunta se todos estão aqui, mas uma garota diz a ele que Anitta e Simon ainda não chegaram, então ele deve se apressar e chamá-los. Quando o filme está prestes a começar, o cara pega o telefone e liga para Simon para perguntar onde ele está, mas o prota não atende a ligação, então Anitta pergunta quem é e por que ele não está atendendo. Quando Anitta vê que um de seus colegas está ligando para eles, ela diz que eles devem ir para o teatro e ignora a chamada, mas Simon pede que ela espere por 1 minuto. Em seguida, ele pergunta por que ela tinha o táxi para trazê-los até aqui, já que todos concordaram em ir ao cinema da Águia Dourado. A garota fala que é porque este filme é importante para ela e ela só quer vê-lo com ele. Enquanto isso, o monitor de classe que ligou para Anitta pensa porque ela não atendeu ao chamado dele e as meninas zombam dele dizendo que parece que ela não gosta dele, mas o monitor não quer aceitar a realidade e ele diz para ela parar de falar bobagens. Em seguida, outra garota diz ao monitor para dar uma chance a Simon, pois ela acha que ele vai responder, mas o amigo de Simon diz que não há necessidade pois não vem. O monitor da turma pergunta como ele sabe disso e ele apenas diz para se apressar e entrar, pois todos eles são apenas uma terceira roda. O monitor pensa por um tempo, e então ele percebe que Simon pegou Anitta, então ele diz que Simon transformou sua viagem em um desperdício. Do outro lado, Simon e Anitta vão ao teatro assistir ao filme, e Simon pergunta por que ela agendou uma exibição. A garota diz que quer assistir a esse filme com ele e já vai começar, então eles têm que prestar atenção. No aeroporto internacional Kennedy, em Nova York, às 11 horas da manhã, um cara está falando em uma ligação e ele diz a alguém que vai embarcar imediatamente. Ele pergunta da chamada como estão as coisas acontecendo do seu lado. O que estava na ligação diz que ele falou que ela teria sucesso porque a atuação dela é muito boa, e o cara achou que ela era só um rosto bonito. Simon e Anitta estão assistindo ao filme juntos e então Anitta beija o cara chamado Zan e pergunta ao cara se ele a ama. O rapaz diz que a ama e os dois se beijam novamente. Depois disso, Anitta diz que acabou e pergunta a Simon o que ele achou. O protagonista fala que o filme foi muito comovente.
noite, e ela agiu muito bem. Em seguida, ele a parabeniza pelo sonho e Anita responde que tudo isso é graças a ele. Anita acha que o primeiro passo de se aproximar dele é feito, e o segundo passo para fazê-lo sentir algo por ela também está um pouco feito, mas ela raramente conseguiu. Ela sente que deveria estar consolidando o segundo passo, mas não há tempo para o terceiro passo. Simon acha que ele realmente não se lembra da história que ela lhe contou antes de acontecer, mas, vendo quão sincera ela é, ele não tem escolha a não ser acreditar nela. A Anita tenta contar algo a Simon e ela limpa a garganta antes de contar qualquer coisa. Simon motiva-a dizendo que eles são amigos e ela pode apenas dizer isso. A Anita então diz a ele que quando ela perdeu a esperança na vida, ele a salvou e, como ele viu em seu novo filme, ela se tornou uma grande atriz. Ela menciona que pensou que eles nunca mais se encontrariam em sua vida, mas Deus estava gentil com ela e a deixou vê-lo novamente. Em seguida, ela fala que desde o dia em que ele a encorajou, ela se apaixonou por ele e pergunta se ele será seu namorado. Simon fica em choque e ele não sabe o que deve fazer. Ele fica todo suado e diz a ela que Holly o deixou e ela não pode voltar. Seus olhos ficam vermelhos e ele diz para Anita que ela é uma grande menina, mas não há espaço em seu coração para outra garota e pede desculpas a ela. Simon quer fugir da situação constrangedora em que se meteu e consegue correr enquanto diz que tem que ir. Anita começa a chorar e diz que isso é impossível, como pode falhar, e começa a chorar. Ela diz que essa oportunidade foi divina e ela falhou. Ela pensa sobre como um cara chamado John a chamou para ir até sua casa para obter detalhes do trabalho que ela tem que fazer. Quando ela vai lá, ele diz a ela que ele é John, e tem um filho chamado Simon. Ele diz a ela a história do protagonista e como ele falhou em seu amor 2 anos atrás. Depois de ouvir a história, Anita diz que nunca pensou que meninos assim existissem e pergunta a John o que ele quer que ela faça agora. Então John diz que ela é uma garota muito atraente e inteligente, e nenhum menino pode recusar seus encantos. Ele dá-lhe um trabalho para fazer seu filho Simon se apaixonar por ela e substituir Holly. Então ele lhe dará 100 milhões. Depois de ouvir que ela vai receber 100 milhões por este trabalho, ela não podia acreditar, e John diz que sabe que ela realmente precisa do dinheiro por causa da situação de seu pai. A Anita pensa por um segundo e diz que aceita o trabalho e o flashback termina. A Anita continua chorando e acha que não deveria ser tão impaciente, mas ela realmente não quer que o pai espere. Então ela liga para seu chefe e acha que é apenas rejeição. Ela não falhou e ela vai continuar perseguindo, não importa o que aconteça. John está dormindo e são 2 horas quando seu telefone começa a tocar. Ele atende a ligação e pergunta a Anita se isso deve ser urgente, pois ela ligou tarde da noite. E Anita diz que apenas disse a Simon que queria ficar com ele. John pergunta o que Simon respondeu. Ela diz que ele a recusou. John suspira depois de ouvir isso enquanto ele fica sem esperança agora. Em seguida, Anita diz que é apenas um fracasso. Não significa fracasso completo. Por isso, ela quer continuar sua estratégia e tudo isso aconteceu porque ela era impaciente. John diz que seu filho a recusou no local, e ele não hesitou um pouco. Portanto, ele tem atração limitada por ela. John suspira e diz que parece que ela não tem como cativar o filho dele, mas Anita pede que ele lhe dê outra chance, pois desta vez ela terá sucesso. No entanto, John não aceita e diz que achou que ela poderia fazer isso, mas a julgar por esse resultado, ele não vai se apaixonar por ela. Ele diz que o que ele precisa é de uma garota que possa fazê-lo cair completamente apaixonada por ela, mas embora ela tenha falhado, ela trouxe a Simon alguma felicidade, então por isso ele irá transferir 1 milhão para a conta dela. John termina a ligação e Anita joga o telefone no chão pensando como isso pode acontecer, e pede desculpas ao pai. Enquanto isso, John está super preocupado, pois ele disse a Uren 2 vezes que ela teria sucesso, mas ela falhou. Ele não pode acreditar que Simon não gosta de uma garota tão grande como Anita. Ele vai beber um pouco de álcool, pois ele não pode dormir agora. O dia seguinte começa e o amigo de Simon se aproxima dizendo que ele suponha que seu encontro com Anita ontem à noite correu bem. Simon diz que estava tudo bem e o cara lhe entrega o caderno de provas. Então ele pergunta a Simon por que eles não vieram juntos para a escola hoje e ele diz que não sabe, pois não viu Anita na manhã de hoje. Em seguida, o diretor entra na sala e grita para todos ficarem quietos, pois tem um anúncio a fazer. O diretor ainda não se recuperou e o cara faz o anúncio de que Anita se transferiu para outra escola, e eles não voltarão a vê-la. O cara disse que não estava bem, então ele não estará dando aula hoje, enquanto todos na classe começam a falar como isso pode acontecer, e eles ficam super tristes depois de ouvir isso. O diretor sai da sala dizendo que vai vê-los amanhã. No meio disso, o monitor da turma fica super triste e faz coisas estranhas na aula dizendo que é por isso
que Anita saiu da escola de repente. Em seguida, o amigo de Simon pega seu colarinho e pergunta a ele o que está acontecendo aqui, se ele fez algo ruim com ela ontem à noite. Simon diz que não fez qualquer coisa. Simon pensa que Anita deixou a escola por ter sido rejeitada por ele, então ele e o amigo vão ao encontro de Anita. Mas depois de esperar um pouco, uma mulher chega e conta para eles não se incomodarem, mas a garota se mudou. Simon pergunta à mulher quando ela se mudou e ela diz que já passou uma hora, e sai pois ela tem algo para fazer agora. Em seguida, Simon diz que ela trocou de escola e saiu do apartamento sem avisar. Será porque ele a magoou ao rejeitá-la? O amigo de Simon ouve ele pergunta o que ele acabou de dizer e agarra seu pescoço, perguntando se ele machucou Anita ontem à noite. O protagonista diz ao seu amigo para deixá-lo ir, então Simon lhe diz que ontem à noite depois do filme, ela disse que queria ficar com ele, e ele a recusou. Seu amigo lhe pergunta se ele é cego ou burro, como ele pode recusar uma garota tão bonita assim. Simon diz que Anita é ótima, mas há outra coisa, então seu amigo pergunta se ele não pode esquecer Holly, e pergunta há quanto tempo. Simon então diz a ele que já se passaram 2 anos e ele pode não ser capaz de esquecê-la para o resto de sua vida, e seu amigo com raiva diz que ele será um solteiro para sempre. Enquanto isso, Uren chega ao encontro de John e ele pergunta a John se ele conseguiu o resultado. John tenta mudar de assunto e pergunta como vai o seu grande negócio nos Estados Unidos. Uren diz para ele não mudar de assunto. Em seguida, John toma um gole do chá e diz que a moça que eles contrataram também falhou. Uren diz que sabia que a pessoa que ele escolheu iria falhar e não havia chance de ela ter sucesso. Em todo, portanto, eles devem falar sobre a pessoa escolhida por ele. Ao que tudo indica, eles irão tentar novamente com outra garota. John pergunta a Uren sobre a pessoa que ele pegou e ele diz que já lhe contou sobre ela antes. John pergunta se ele está falando sobre a menina do peito achatado e Uren pergunta por que ele se preocupa tanto com o tamanho do peito das pessoas. John diz acreditar que os homens preferem meninas que são um pouco mais amplas, especialmente meninos, e Uren pergunta se ele suspeita da garota que ele contratou. Sua personalidade não é tão boa quanto a de Anita. John diz a Uren que ele realmente é o homem que ele admira, mas infelizmente, ele não o admira mais porque suas visões e gostos já não são bons o suficiente para serem admirados. John diz que ela falhou, mas é porque Simon é incrivelmente apaixonado. E Uren diz que os meninos não preferem meninas com personalidades. Em seguida, John diz que uma personalidade é realmente boa, mas ela tem que ser madura também. Ele diz a Uren que o tipo de garota que ele tem em mente não terá sucesso. John se levanta e diz a Uren que já não o admira e ela nunca vai conseguir. Simon vem por trás. Ambos ficam quietos e Uren pergunta a Simon o que ele está fazendo aqui. Ele diz que é o fim de semana amanhã. É por isso que ele está aqui. Ele pergunta ao tio Uren o que ele está fazendo aqui, já que não o vê há algum tempo. Tio Uren diz-lhe que acabou de voltar e pergunta a Simon se as coisas estão correndo bem com ele recentemente. Simon diz ao tio que as coisas têm corrido muito bem e diz-lhe que conheceu uma garota simpática nos últimos dias. Tio Uren sussurra em seus ouvidos e pergunta se ele está apaixonado e Simon diz que ele está apenas pensando demais e ele só acha que a garota é super legal, mas ela se transferiu para outra escola. Em seguida, John diz ao filho que gosta de alguém, mesmo que ela tenha ido até o fim do mundo, ele ainda tem que persegui-la e Uren concorda com John. No entanto, Simon não gosta e ele diz a seu pai e tio Uren para não zombar dele e pergunta o que eles querem dizer quando eles disseram que alguém conseguiria isso agora. Quando ele faz essa pergunta, John pensa no que eles devem fazer agora e tio Uren diz com os olhos para pensar. John em seguida, tenta encobrir a situação e pergunta ao filho se ele está cansado, já que teve muitas aulas sobre o fim de semana, e tio Uren diz-lhe para ir descansar no seu quarto. Simon sai enquanto diz se eles não querem contar a ele sobre isso, então ele deve apenas esquecê-lo e dizer que ele vai ter algum descanso. Quando sai, John diz que foi perto, pois o filho quase os viu. Tio Uren diz que a culpa é dele, porque se ele não tivesse discutido com ele, Simon não teria ouvido qualquer coisa. O cara senta-se lá e diz que vão usar apenas o que Uren escolheu, mas avisa-o que uma garota assim não tem absolutamente nenhuma chance de sucesso. E Uren diz que se ela tiver sucesso, então ele ficará com 10% das ações da empresa. John então responde que se ela falhar, então ele ficará com 11% das ações de sua empresa e Uren concorda com isso. Simon sobe as escadas até o seu quarto e pega um porta-retratos. Na imagem, ele segura o cabelo da ex-namorada Holly e ele começa a chorar depois de vê-lo. Em seguida, ele se deita em sua cama enquanto abraça a armação com força e pensa sobre por que seu coração dói novamente e finalmente vai dormir. O dia seguinte
começa, e uma garota entra em seu quarto e pega a armação que ele está segurando firmemente em seus braços. Ela olha para a foto e acha que seu jovem mestre dormiu com a foto novamente em seus braços, e a coloca de volta no local onde deveria estar. Em seguida, ela aperta suas bochechas e diz para ele se levantar para o café da manhã, mas ele não responde. Então ela acha que ele está dormindo tão sem som que deveria beijá-lo. No entanto, quando ela se aproxima dele, ele acorda e pergunta o que ela está tentando fazer. A menina é conhecida como Selene e acha que era tão próxima. Em seguida, ela diz para ele encobrir a situação que ela queria gritar em seus ouvidos para sacudi-lo acordado e diz para se preparar para o café da manhã. Simon diz que ainda não escovou os dentes nem lavou o rosto. Então ela diz para ele se apressar, levanta-se e o empurra para o banheiro. Depois das férias, Simon procura o amigo, mas não consegue encontrá-lo. Então ele finalmente o vê sentado no terraço. Ele imaginou que estaria aqui lendo quadrinhos. Contudo, Simon não pode ver nenhuma história em quadrinhos. Então ele pergunta como isso pode ser possível e pergunta onde está a história em quadrinhos. E o amigo diz que não está com vontade de ler o livro hoje. Assim, Simon pergunta qual é o assunto e o amigo diz que está pensando na sua amada Anita. Simon conta a ele a realidade de que ela o rejeitou e ela até trocou de escola. E seu amigo bate na cara dele dizendo que a culpa é dele. Seu amigo não sabe ao certo o que há de tão bom nele e por que ela gosta dele. Simon diz a ele para esquecê-la. Além disso, ela não é do tipo dele e seu amigo diz que ele não sabe quando ele será capaz de atender ao seu tipo. Simon então se aproxima do amigo e diz que eles devem ir para a aula, pois está prestes a começar. Ele diz a ele que talvez encontre seu tipo hoje, mas haverá 80% de chance de que ela não goste dele. O amigo de Simon pergunta se ele acha que todos são tão cegos como ele. Enquanto isso, no gabinete do diretor, o diretor diz a alguém que cuidou e a pessoa agradece por isso. O diretor diz à pessoa para não mencioná-lo, pois ele deve a Urim de qualquer maneira. O diretor se levanta e limpa a garganta para dizer à pessoa que eles devem ir agora. A pessoa diz que não há necessidade de ir junto, pois vai administrar e a pessoa diz que está tudo bem, é melhor irem para a aula. Na classe 3 do 10º ano, uma nova menina entra e todos a olham pensando quem ela é. A nova garota diz para eles ficarem em silêncio e ela diz que Jerry passou por muita coisa, então ele está tirando férias longas. Ela diz a eles a partir de hoje que será seu novo professor de literatura chinesa. Em seguida, ela diz a eles que seu nome é Tânia e todo mundo fica animado para isso. Os alunos da turma tiram sarro do novo professor e depois um dos caras diz para o monitor que agora é a vez dele. O monitor limpa a garganta e se levanta chamando o professor da sala de casa de seu amiguinho. O cara fica com a mão na cabeça do professor e pergunta se ela foi separada de seus pais, e pergunta se ela precisa que ele a leve para encontrar sua mãe. No entanto, a professora fica muito irritada e dá um tapa no rosto dele avisando para ele tomar cuidado. O cara acha que a professora é forte. O cara cai no chão e pergunta o que ela está tentando fazer e a professora diz a ele para não se importar com o fato que ele apenas a chamou de amiguinha e ainda tocou a cabeça dela. Ela pergunta se ele acha que pode tocar a cabeça da professora assim, e o cara se levanta para perguntar se ela não teve diversão. Ele diz para a professora que ela parece uma aluna do ensino médio e diz como ela pode ser sua nova diretora. No meio disso, seu colega de mesa começa a rir e em seguida, o diretor entra na classe. Uma das meninas vê o diretor e diz que está na hora da farsa acabar, pois o diretor está aqui, e a outra menina diz ver o monitor da turma ser atingido e se sentiu muito bem. O monitor diz ao diretor que o novo professor o agrediu e ele tem que punir ela, mas o diretor não se interessa por isso e apresenta Tânia como sua nova diretora. Todo mundo ouvindo isso do diretor, ninguém podia acreditar que ela é sua nova diretora. E a senhorita Tânia pergunta ao diretor o que ele está fazendo aqui. Ela já disse que pode lidar com eles. O diretor diz que está aqui para o caso de algo dar errado. Em seguida, o diretor diz adeus a todos e vai embora, mas a senhorita Tânia ainda está com raiva do cara que se comportou mal com ela. E ela pergunta com raiva por que ele ainda está lá e diz para voltar ao seu assento agora. O cara volta para seu assento e Simon diz ao amigo que de repente notou que ele tem talento para fazer previsões. No entanto, ele quer que o amigo relembre a segunda previsão. O amigo diz a Simon que tinha razão e diz que já se esqueceu disso. Ele pergunta a Simon se ele pode ouvir seus batimentos cardíacos e Simon diz que é melhor ele desistir, mas o cara diz que não se importa porque se apaixonou. Em seguida, a professora pergunta sobre o que eles estão murmurando e o amigo de Simon olha para ele e pergunta se ele ouviu que o professor tomou a iniciativa de conversar com ele. O protagonista diz que é ridículo e a professora irrita-se com eles porque eles ainda estão falando e pergunta
pergunta com raiva se eles vão agir como se a professora não estivesse na frente deles agora. Simon diz que a respeita. Contudo, o amigo de Simon se apaixona por ela e ele pergunta se ela tem namorado e a professora diz a ele que, embora ainda esteja solteira, há muitos garotos bonitos que gostam dela. O cara então pergunta a Tânia se está tudo bem. Ele gosta dela e Tânia pergunta se ele está tentando dizer que está interessado nela. Os olhos do amigo de Simon se enchem de lágrimas e ele diz à professora que certamente a ama. Depois de ouvir que seu aluno está interessado nela, a senhorita Tânia fica muito feliz porque alguém finalmente lhe disse que a ama, mas ela se prepara para rejeitá-lo e diz ao cara que acha ele ótimo. Senhorita Tânia olha para Simon e diz que ele parece familiar e pergunta se seu nome é Simon. Ele limpa a garganta e diz que ele não acredita que eles se conheceram antes e a senhorita Tânia diz a ele que eles não se conheceram antes, mas ela só viu a foto dele. E então ela tapa a boca pensando que estava perto. Ela quase disse em voz alta. Simon pergunta o que ela está tentando dizer e pergunta onde ela viu sua foto. Tânia acha que acabou e ele suspeita dela agora. Em seguida, ela menciona que Jerry, seu último professor, disse a ela que ele tinha grandes esperanças nele, e disse para ficar de olho nele para que não houvesse necessidade de se preocupar com nada. Simon pensa se o canalha não lhe pediu para fazer nada para com ele, e acha que ele tem que ter cuidado com ela no futuro. A senhorita Tânia então diz a todos para pegar seus livros e se preparar para a aula. O amigo de Simon ainda está em choque, então ele pergunta a Tânia se ela acha que ele é ótimo e o que mais. Mas Tânia tenta ignorá-lo e diz que eles vai discutir isso amanhã. A campainha toca e o tempo de aula acabou. Então a senhorita Tânia diz a todos para ir e se divertir, mas ela pede a Simon para ir ao seu escritório depois da escola. Simon acha que o diretor antes dela pediu que ela fizesse algo com ele. Em seguida, o amigo de Simon olha para ele com raiva e pergunta se ele tem alguma ligação com essa professora como teve com Anita. Simon diz que teve a ideia errada e pergunta ao amigo se ele não ouviu que o diretor pediu que ela ficasse de olho nele. Em seguida, o amigo pergunta que tipo de olho ela vai ficar com ele, e ele diz que provavelmente não é nada bom, então não há necessidade de ser cioso. Depois da escola, Simon diz a seu amigo para ir para casa primeiro, pois ele tem que ir para o escritório e seu amigo pede para ele segurá-lo em um tom de raiva. Em seguida, o amigo diz que avisa se ele se atreve a dormir com Tânia, então, ele acabará com ele. Simon o chama de louco. Em seguida, Simon deixa o escritório e diz ao amigo para estar mentalmente preparado para a rejeição e seu amigo pensa se ele acha que ele parece um idiota. Enquanto isso, no escritório Tânia está pensando em como deve fazer para ganhar Simon. Como ela não tem experiência romântica, ela acha que pode usar seus looks, pois todos os meninos têm o mesmo nível de emoções. Ela acha que a última pessoa que tentou conquistá-lo parecia ter uma aparência melhor do que ela, mas ainda assim, ela não conseguiu conquistá-lo. Ela pensa muito sobre isso e então sua cabeça começa a doer. No meio disso, Simon entra na sala e diz a Tânia que ele está aqui. A senhorita Tânia olha para ele e diz com raiva para não sair do nada porque ele a assustou. E ela acha que ele poderia ter ouvido o que ela acabou de dizer. Então Simon pergunta se há algo que ela precisa dele. E a senhorita Tânia diz que não é nada, ela só quer bater um papo com ele. Simon não pode acreditar que isso está acontecendo porque eles acabaram de se conhecer e agora, ela quer bater um papo com ele. Ele se levanta e diz à professora que tem algo importante a fazer, e eles podem conversar algum tempo depois. Enquanto ele se despede dela, a senhorita Tânia grita para ele esperar e diz a ele para ser um bom menino, pegar uma cadeira e sentar ao lado dela, pois ele não pode sair dessa. Simon aceita, e ela explica que eles só vão ter um bate-papo rápido. Depois de se sentar, ele pergunta sobre o que ela queria conversar e a senhorita Tânia diz a ele que ela tem que entender ele primeiro e diz que Jerry queria que ela fizesse algumas perguntas a ele. Simon, então, pensa que ele realmente pediu que ela fizesse algo com ele e então faz as perguntas que ela quer fazer. Tânia pega o registro e pergunta a ele quais são seus interesses e hobbies. Depois de ouvir as perguntas, Simon não consegue entender por que sua professora está fazendo tais perguntas, e o que é que ela está fazendo. Tânia repete a pergunta e ele diz que gosta de jogar basquete, música, e gosta de ler. Em seguida, ela pergunta quem é seu melhor amigo e ele diz que é Tony, o garoto um pouco bobo, que lhe disse que estava interessado nela hoje. Em seguida, ela pergunta como ele se sente em relação a peito achatado de meninas, e Simon acha que isso está ficando estranho. Ele pensa o que aquele canalha lhe reserva, e ele responde que o que está dentro delas conta. Tânia continua escrevendo tudo o que ele lhe diz e ela diz que a última resposta parece pouco convincente, mas ela adivinha que terá que acreditar nele. A senhorita Tânia obteve informações suficientes sobre ele,
Em seguida, ela diz que Jerry disse sobre ele que ele mora em um apartamento de 2 quartos sozinho e Simone diz que sim, ele mora sozinho em um apartamento de 2 camas, mas não sabe ao certo como sabia disso. A garota responde que não é importante, o importante é se ela pode morar com ele. Ela pergunta se ele tem um quarto vago e ele diz que pode não ser o melhor, e a escola tem dormitórios para professores. Tânia então diz a ele que não há vagas nos dormitórios e ela acabou de começar o trabalho dela aqui e não tem dinheiro para alugar um lugar. Então resolvido, ela faz as malas e pega a sua mão para que eles possam ir e ele pode ajudá-la com suas malas. Enquanto Simone continua perguntando se isso não for um pouco repentino. Ambos carregam as malas para o apartamento de Simone e a senhorita Tânia pergunta em qual quarto ela deve ficar. Simone não consegue acreditar no que está acontecendo. Então ele pergunta a ela se ele realmente vai ficar aqui com ele. Tânia responde que os caras devem ser generosos e diz a ele para não ser mesquinho, mas Simone diz que não tem nada a ver com ser generoso e tenta dizer algo, mas Tânia interrompe e pede que ele diga se ele tem algo a dizer. Em seguida, Simone diz que eles acabaram de se conhecer e um homem solteiro e uma mulher solteira morando juntos não é uma boa, mas a garota acha normal e ele não pode acreditar que essas não são razões suficientes para não convivência. Em seguida, a senhorita Tânia diz a ele, em tom romântico, que não vai demorar muito para que eles se familiarizem um com o outro, e se ele estiver preocupado com o que as pessoas vão dizer, então basta dizer a eles que ela é sua prima. Ela se aproxima demais de Simone e o abraça, o que facilita convencer Simone e ele permite que ela more com ele por enquanto. Em seguida, ele mostra a ela o quarto e diz que o quarto é um pouco pequeno, então não se decepcione. A mulher diz que é grande o suficiente e vai dar certo. Então Simone diz a ela para ir em frente e desempacotar suas coisas, pois ele tem que sair. Ela acha que enquanto estiver perto dele, terá que aprender as técnicas do romance. Simone sai e pensa o que diabos está acontecendo. Se o diretor pediu que ela fizesse algo com ele, ele não teria ido tão longe a ponto de tê-la morando com ele. Ele é forçado a pensar se tudo ela disse que é verdade, mas ele não se importa se é verdade ou não, porque se Tony descobre que ela vai morar com ele, então vai ser um problema. Além disso, mesmo que Tony não faça nada a respeito, uma vez que a notícia saia, os outros alunos começarão a falar. Em seguida, ele lembra que precisa avisar ao pai que, se sair tarde demais, não será fácil de explicar. Por isso, ele chama para lá, mas a menina pega e diz a John que o jovem mestre está ao telefone. John atende a ligação e ele pergunta a Simone se algo está errado. Ele diz ao pai que há uma nova professora na escola, e ela não tem dinheiro para alugar um lugar, então ela quer ficar com ele. John diz que ela está em um lugar apertado, então ajudá-la. No entanto, Simone não se sente confortável e diz que é uma menina e seu pai diz que não importa, apenas não a intimide e ele o deixará ir em seguida. Depois de John terminar a ligação, ele acha que deve ser a garota que Urim escolheu e diz que subestimou a menina, mas ela foi morar com o filho dele. Então a menina que trabalha lá pergunta a John quem é o jovem mestre ajudando, e o que ele quis dizer ao não intimidá-la. John diz que é uma nova professora sem lugar para viver. Assim, ela ficará com Simone por enquanto. Depois de saber disso, a garota fica muito irritada com a professora e ela diz que a professora está realmente morando com Simone e sente ciúmes. Enquanto isso, Simone pensa que seu pai, por algum motivo, não tem objeção e diz que isso não é científico. Tânia sai de seu quarto e diz a Simone que ela terminou de desfazer suas coisas e pergunta se há algo para comer. Simone responde que eles deveriam sair, mas ela não quer sair e pergunta se ele não tem comida na cozinha. Em seguida, Simone diz a ela que raramente cozinha, e é por isso que eles devem sair e comer em vez disso. Quando Simone oferece a Tânia que eles deveriam sair para jantar, ela diz que não há necessidade e agradece a ele pela oferta. Ela então diz que vai fazer o jantar esta noite e Simone pergunta se a sua cozinha é comestível. Depois de ouvir isso, Tânia fica com raiva dele e diz para ele não subestimá-la. Meia hora depois, ela diz a Simone que o jantar está pronto e ele olha para o jantar dizendo que parece bom. Tânia pede para ele se segurar e ela pegará os pauzinhos. Ela traz os pauzinhos e diz a Simone para comer o jantar, pois ela queria cozinhar algumas de suas especialidades, mas não há mais nada na geladeira. Os dois começam a comer o jantar e Simone acha a comida super deliciosa e ele não consegue acreditar. Em seguida, ele aprecia sua culinária e menciona que ela é tão boa quanto um chefe de cozinha, mas ela é apenas uma criança e Tânia diz que ela pode ser jovem, mas ela é um gênio. Ela aprende as coisas várias vezes mais rápido do que outras pessoas. Quando ela menciona que é jovem, Simone pergunta quantos anos ela tem e como ela se tornou professora. Ela responde que tem apenas 14 anos, mas ela já se formou na faculdade.
tornou-se professora com muito trabalho. Assim ela pede que ele não a subestime nunca mais e Simon diz com um sorriso no rosto que ele não se atreve a fazer isso e a chama de genial. Depois de terminarem de jantar, ele diz-lhe que vai lavar-se e ela pergunta a Simon se pode dar uma olhada em seu quarto. Simon a leva para seu quarto e ela acha super arrumado e limpo. Tânia vê uma moldura de uma menina em sua mesa lateral e ela pensa que deve ser sua ex-namorada, Holly. Ela é uma fofa. No entanto, Simon se sente desconfortável e ele pega a moldura dela e lhe diz que esta foto é muito importante para ele. Por isso, ele pede que ela não toque nela e Tânia diz que é apenas uma foto. Simon responde que é apenas uma foto para ela, mas para ele, é muito importante e Tânia diz que entende mencionando que não tocará nisso nunca mais. Ela se sente estranha depois do que aconteceu, então diz a Simon que ela está indo para seu quarto e bate a porta com raiva. Tânia vai para o quarto e acha que apenas tocou na foto e ele exagerou muito. Parece que ganhar seu coração não virá sem grandes dificuldades. Em seguida, ela procura online como dormir com um cara e depois de procurar por um tempo ela decide que precisa ter sucesso porque não é pelo dinheiro. Na manhã seguinte às 7 horas, Tânia bate a porta e ele vai verificar quem é. Quando ele abre a porta, ele a vê em frente à porta com uma fantasia estranha. Ela pergunta se ele está realmente acordado e diz para ele vir tomar café da manhã. Ambos vão tomar café da manhã e Simon pergunta o que há no prato. Ela fala que fez um macarrão para seu mestre. Então Simon pergunta o que ela está tentando fazer e por que ela está vestida assim, e o chamando de seu mestre. Ela pergunta ao mestre se ele não gosta. Simon olha para ela e acha que ela parece muito fofa e ele responde que não é que ele não goste, é apenas estranho. Tânia diz que este é o seu jeito de agradecimento por deixá-la morar com ele por enquanto, quando ela não tem outro lugar para ficar. Simon diz a ela que ela não precisa agradecê-lo assim porque ele apenas fez um pequeno favor a ela, e ela diz que deve agradecer pelo que ele fez. Em seguida, ela pede ao mestre que a deixe alimentá-lo com um pouco de macarrão, e Simon diz que ele vai se alimentar sozinho porque ele não está acostumado a ser alimentado. Enquanto come o macarrão, Simon diz a ela para se apressar e se preparar para ir à escola e Tânia diz que se seu mestre quer que ela mude de roupa, então ela fará o mesmo. Quando ela sai para mudar, Simon acha que ela é muito fofa e cora. Tânia entra em seu quarto e fecha a porta para mudar. Antes de mudar, ela diz olhando para a reação dele agora. Ela acha que ele gostou e se sente bem por ter passado a noite toda pesquisando e mandado a amiga mandar a roupa para ela. Hoje de manhã, ela agradece a roupa porque os aproximou um pouco. Agora ela tem que entender profundamente ele. E ela se prepara porque Simon pede que ela se apresse, pois eles estão se atrasando para a escola. Tânia e Simon vão para a escola juntos. O amigo não consegue se controlar e pergunta por que eles vieram para a escola juntos e diz para não contar a ele que ela é sua vizinha também. Simon diz ao amigo que eles se encontraram enquanto estavam chegando à escola, mas seu amigo diz que não acredita nisso. Então Simon pergunta se ele preparou-se mentalmente ainda ou não e seu amigo responde que ele subestima seus encantos. Então a senhorita Tânia pergunta sobre o que eles estão falando, pois ela não consegue entender e Simon diz para o seu amigo que ele não está subestimando e diz que ele pode descobrir por si mesmo se não acredita nele. Então ele diz a Tânia que ele tem que ir e Tony tem algo para lhe dizer. Então a senhorita Tânia perguntou se ele tem algo para lhe dizer, e o amigo de Simon fica estranho, mas ele lida com a situação e pergunta se ela vai lhe dar uma resposta hoje. A senhorita Tânia sente-se desajeitada, mas depois acha que ele parece o melhor amigo de Simon e a primeira pessoa que lhe disse que estava interessado nela. Portanto, ela acha que realmente não pode rejeitá-lo e diz a Tony que ele é ótimo e tenta dizer algo, mas o amigo de Simon acha que Simon estava realmente certo. Então a senhorita Tânia pergunta a ele se ele se dá bem com Simon e ele responde que, claro, eles são colegas de classe desde que estavam na escola primária. É o destino. Em seguida, Tânia pergunta se ele pode dizer que tem um bom entendimento do que está acontecendo com ele, mas ele não sabe o que dizer. Então Tânia diz que lhe dirá mais tarde, como ela ainda tem que considerá-lo. Além disso, ela espera que ele tenha tempo para falar com ela sobre Simon. Ela sempre sente que há algo errado com ele, e ele pergunta a ela por que está tão preocupada com o que está acontecendo com ele. Em seguida, ele pergunta se ela está interessada nele, mas Tânia diz a ele que não está interessada em Simon. Ela está apenas tendo atenção especial a ele, de acordo com o pedido de Jerry. Em seguida, ela pergunta se eles devem encontrar um lugar para sentar e conversar, mas ele diz a ela que a aula está prestes a começar. Tânia diz que a professora então tá tudo bem e ambos sentam-se para conversar. Em seguida, o amigo de Simon diz que, como seu amigo, não contará a ninguém sobre seus assuntos pessoais e Tânia pede que ele conte
a ela, e ela será eternamente grata por conhecê-lo. Quando ele ouve que ela será eternamente grata, ele acha que parece que funcionou, e ela é apenas o tipo de garota pequena e violenta. O amigo de Simon diz que qualquer um pode dizer que algo está acontecendo com Simon, algo a ver com seu primeiro amor. A senhorita Tânia pede-lhe para continuar e ele diz que o pai de Simon tem um amigo próximo chamado Urim, que tinha uma filha chamada Holly. Holly e Simon cresceu junto. Enquanto ele está contando a história para ela, Tânia acha que o Sr. Blue só lhe deu uma breve informação antes. Ele disse que ela teve que confiar em suas próprias habilidades para obter mais detalhes e agora ela finalmente vê o quadro completo. Depois de ouvir toda a história, Tânia diz ao amigo de Simon que eles deveriam voltar para a escola agora e ele pergunta a ela sobre sua resposta. Ela acha que seria demais constrangedora por simplesmente recusá-lo agora. Ela diz a ele que seus pais não a deixarão namorar até que ela seja adulta. Se ele realmente gosta dela, então ele tem que esperar até que ela seja adulta. Então ela estará definitivamente com ele. Depois de ouvir isso, ele se emociona e seus olhos se enchem de lágrimas. Enquanto caminha de volta para a escola, ele pergunta a Tânia quantos anos ela tem, e ela diz a ele que ela tem apenas 14 anos. Em seguida, ele pergunta se isso significa que ele tem que esperar por mais 4 anos e abraça com força dizendo que definitivamente vai esperar, enquanto Tânia está pensando que ele não pode ser sério. Tânia e o amigo de Simon dão as mãos enquanto caminham para a escola, mas ela acha que está acabada, pois ele é absolutamente sério com ela. Ela tenta contar a ele que o que ela acabou de dizer agora era mentira, mas então ela percebe que não pode dizer isso e muda de assunto. Ela diz que ainda quer perguntar a ele algo mais sobre Simon, e ele diz a ela que ela pode perguntar a qualquer hora e o que ela quiser saber. Tânia fica feliz ao ver esse comportamento e ela diz que ele é muito legal. Enquanto isso, Simon espera do lado de fora da classe pela Tânia e seu melhor amigo, e então ele dá um presente a seu melhor amigo quando ele vê. Simon dá tapinhas no amigo e diz para não ficar muito chateado, pois tudo vai ficar bem. Simon percebe que o olhar no rosto de seu amigo não está certo, então ele pergunta se ele sofreu danos cerebrais depois de ser rejeitado e seu amigo lhe pergunta por que ele sempre subestima seus encantos. Depois de ouvir isso, Simon fica meio desanimado e pergunta ao amigo quando ele o subestimou e diz-lhe que sempre foi rápido a dizer às garotas que gosta delas desde pequeno. Seu amigo tenta provar algo, então ele pede à garota que está andando à frente para congelar exatamente onde ela está, e então ele diz a ela que gosta dela e quer que ela volte para casa com ele. No entanto, a menina se sente constrangida e pede ajuda porque acha que esse cara é um canalha. Tânia e Tony estão em pé em algum lugar debaixo de uma árvore e pergunta se ele veio aqui para lhe dizer algo e ele segura sua mão e diz que suas mãos são tão brancas. Tânia se sente tímida, então ela pergunta o que ele está tentando fazer. Tony assegura e confronta que ele gosta dela e ele quer beijá-la, mas Tânia dá um tapa em seu rosto. Simon vem para fazê-lo perceber a realidade de que ele não é tão bonito e as coisas que ele diz não são tão agradáveis, mas o mais importante, ele nunca faz nenhuma preparação antes de dizer a uma garota que ele gosta dela. Então Simon o questiona por que uma garota gostaria dele depois de tudo isso e diz a ele que Tânia é realmente uma boa cozinheira. Ela é fofa e uma boa cozinheira ao mesmo tempo e ela é exatamente do tipo de Tony, mas ela não pode gostar dele. Tony então pergunta a Simon como ele sabe que ela é uma boa cozinheira, quando ele prova sua culinária. Simon percebe que ele errou e tenta encobrir ao dizer que é apenas um palpite. Tony diz em tom de provocação que acredita nele embora não deva. Em seguida, Tony diz a Simon que desta vez é diferente porque ela não o rejeitou, mas ela disse a ele para esperá-la até que ela seja adulta para que eles possam ficar juntos. Depois de ouvir isso, Simon faz perceber que ela indiretamente o recusou e diz a Tony que não seja estúpido. Tony não pode aceitar a realidade, então ele com raiva diz a Simon que ele está falando porcaria porque ela estava séria. Tânia vem atrás para perguntar por que eles ainda estão aqui, já que é hora da aula. Tony pede desculpas e diz que não voltará a fazê-lo e Simon pede ajuda a ela. Em seguida, Tony diz a Simon para chegar à classe enquanto Tânia está pensando que Tony está chamando-a por apelidos, então vai ser um grande problema. A senhorita Tânia leva-os à aula e diz a todos para abrirem os seus livros escolares e virarem para a página número 132. Um menino levanta e diz que tem uma pergunta, então Tânia diz a ele para ir em frente e torná-lo interessante. O cara diz a ela que mencionou que seu nome é Tânia, e pergunta se ela é a renomada aluna de sua sociedade. A senhorita Tânia diz que sim, ela é a única, mas o que ele quer dizer com isso? Todos na classe estão em choque e Tony começa a sorrir. O monitor de classe pergunta a uma garota por que eles estão tão animados. Tânia é tão boa. A garota diz a ele como o monitor
monitor de turma. Ele deveria saber que ela foi admitida aos 10 anos de idade, graduada aos 12, e tornou-se professora aos 13 anos. Ela diz que Tânia é realmente um gênio indiscutível, mas ela não tem ideia de por que ela veio para a escola deles. O monitor da turma diz que é um pouco demais e pergunta se eles têm certeza de que não estão enganados. A senhorita Tânia diz com raiva que não está enganada, então é melhor para ele mostrar algum respeito no futuro. O monitor da turma percebe que ele está errado, então ele diz que é seu mal, e ele vai mostrar respeito no futuro. Em seguida, a senhorita Tânia dá um tapinha nele onde ele está magoado e Simon diz para seu amigo Tony. Ele não percebeu que ela era tão incrível. Tony começa a amá-la ainda mais e diz que ela é sua futura namorada. Depois que a escola termina, Simon e Tânia vão em direção à casa. Tânia diz a ele que sente fome e ele pergunta se ela precisa dele para uma grande refeição, mas ela recusa a oferta dele e diz que é um desperdício de dinheiro ter uma grande refeição em um restaurante. Portanto, ela vai cozinhar o jantar esta noite em vez disso, e pergunta a ele o que ele vai gostar de comer. Simon responde que vai comer qualquer coisa e diz que vai preferir mais a especialidade dela. Em seguida, Tânia diz a ele que está indo ao cabeleireiro para cortar o cabelo, e Simon vai comprar os mantimentos do supermercado para que ela possa cozinhar em casa esta noite. Quando ele sai, Tânia pensa esta noite ela fará o prato que Tony lhe contou e espera que isso mexa com os sentimentos de Simon. Simon compra os mantimentos e volta para casa. Antes de entrar, ele olha para Tânia, mas ela ainda não voltou, então ele diz que ela está lenta. Em seguida, ele vai para seu quarto para se deitar e vê a foto de Holly que é colocada na mesa lateral para que ele sinta a falta dela. Enquanto ele está pensando nela, a campainha toca e ele se levanta para ver quem é. Ele sai para abrir a porta e vê Tânia lá, então ele pergunta por que ela não abriu a porta sozinha. Ela questiona ele sobre como ela pode fazer isso quando ela não tem a chave. Simon percebe seu erro que esqueceu de dar uma chave. Ele fala que lhe dará uma mais tarde. Em seguida, entrega os mantimentos que ele trouxe do supermercado. Tânia diz a ele que ela vai cozinhar e isso pode levar algum tempo. É por isso que ela diz a ele para ir e se divertir por enquanto. Simon diz para tomar o seu tempo. Ele ainda não está com fome, só vai tirar mais uma soneca por enquanto. Simon vai para seu quarto para dormir e Tânia cozinha a comida para ele. Quando a comida está pronta, ela liga para Simon e diz para ele se apressar porque a comida está ficando fria. Quando o protagonista sai para ver o que ela cozinhou, ele fica em choque porque é o prato favorito dele e ela conta para ele que esta é a sua especialidade, inhame assado com pimentões vermelhos. Simon não podia acreditar que ela sabe cozinhar isso, então ele pergunta como ela sabe disso. Tânia acha que não pode contar a Simon que Tony lhe disse sobre seu prato favorito e ela começa a pensar em como ela deve explicar isso para ele. Ela pergunta a Simon se algo está errado com o prato enquanto ele está comendo e ele diz a ela que não há nada de errado com ele e ele adivinha que ele está pensando demais nas coisas. Ele experimenta o prato e acha que nunca esperou que ele teria a chance de comer este prato novamente, porque Holly uma vez aprendeu a cozinhar este prato e ela estava super feliz com isso. Holly disse a ele na época que aprendeu esse prato por conta própria, e Simon zomba dela dizendo que ela não pode aprender quando sua mãe a ensina, mas ela pode aprender quando ela se ensina. Em seguida, Holly disse que é uma garota que está se ensinando a ser uma boa esposa quando ela crescer, então nada pode impedi-la de aprender a cozinhar. Em seguida, ela pede que Simon deixe ela o alimentar como ele é seu futuro marido, e Simon pergunta o que é esse prato porque o que ela cozinhou é um pouco estranho. Então ela disse a ele que é inhame assado com pimentões vermelhos e Simon dá um sabor. Enquanto mastiga, ele acha que sabe que vai ficar horrível e Holly perguntou se o prato é bom, então ele diz que é super delicioso. No entanto, Simon não gostou do sabor naquela época e apenas disse que é gostoso para que Holly não ficar triste. Quando Holly viu que Simon gostava do prato, ela diz a ele que vai fazer este prato todos os dias no futuro. Após 2 anos não comendo o prato, Simon acha que esqueceu como é o gosto e Tânia diz para ele comer o que está esperando. Simon pega a mordida e acha que realmente tem o mesmo sabor que o de Holly, e é a pior coisa que ele já provou, mas continua comendo como se fosse gostoso. Enquanto isso, Tânia acha que ele está comendo um prato tão horrível como se fosse delicioso e ela sente ciúmes de sua ex-namorada. Depois que Simon termina de comer, Simon pensa que é assim que ele gostaria que Holly tivesse
tivesse feito ela mesma, e Tânia pergunta a ele o que está errado. Simon responde que não é nada, que ele estava apenas lembrando alguém muito importante para ele e pergunta por que ela sabe fazer esse prato. Tânia diz que uma garota a ensinou a fazê-lo há alguns anos. Embora tenha um gosto estranho, é especial, então ela aprendeu com ela. Simon pergunta se ela conheceu Holly. Tânia age como se não soubesse quem é Holly, então ela pergunta a ele sobre ela e ele tenta dizer, mas para antes de dizer qualquer coisa, Tânia acha que agora é sua chance de virá-lo e pergunta se há alguém em seu coração que ele ama. Simon olha para ela e pergunta como ela sabe. Então ela diz a ele que estudou um pouco de psicologia antes e vários comportamentos diários a informaram sobre isso. Ela pergunta se a pessoa na foto é Holly e ele diz que sim, é ela. Então ela pergunta a ele qual é a relação dele com ela. Simon responde que cresceu com ela e ela foi seu primeiro amor e Tânia pergunta onde ela está agora.